Olá pessoal, me chamo Arley Duque, sou VP de operações da Framework. Estive junto com o Felipe Horta, aqui ao meu lado, o nosso head de low code. Fomos a Amsterdã para o evento da OutSystems, o ONE, é o principal evento do ano da OutSystems. Lá nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a estratégia da OutSystems e posicionamento. Além disso, a gente vem trazendo aí também várias informações e novidades que lá nós conhecemos. Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite. A gente esteve lá em Amsterdã para poder acompanhar o evento. Foi um evento que foi adiantado, porque era tanta novidade que o último evento tinha sido em outubro do ano passado e para esse ano não dava para esperar até outubro pelo tanto de coisa que tinha para anunciar. Teve muita novidade e tanto é que chegaram perguntas para a gente vai aproveitar essa oportunidade aqui para poder responder essas perguntas. Vou começar com uma pergunta importante aqui que as pessoas que nos param nos corredores e encontram com a gente normalmente começa por ela, O que mais chamou a sua atenção no evento? O que você identificou como mais relevante? Muitas coisas relevantes, mas a mais relevante para mim foi o posicionamento novo da OutSystems, de deixar de ser simplesmente uma plataforma de low code e vai se tornar uma plataforma de agentes e de governança de agentes. Deixou de ser o hype da IA por ser IA, mas usar a plataforma e usar todo o conhecimento que já tinha como governança de agentes. Então, apareceu como soluções de guardrails para agente, apareceu como Agent Experience, que é uma forma agora da gente poder usar as LLMs para poder criar e alterar código da plataforma. Interessante. Então, deixou de ter o lock-in, de ter a plataforma por si só para desenvolvimento, mas a gente pode usar agora o Codex, o Cloud Code e usar o Kiro e o que a gente tiver de IA para poder criar aplicações, manter as aplicações e com o Context Graph que a gente estava falando hoje, que é como que os agentes conseguem entender o contexto das aplicações, não só de dados, mas o contexto de todas as aplicações, independente dela estar no ODC ou no Eleven, porque você consegue compartilhar as aplicações, o contexto delas mesmo, entre as duas plataformas e os agentes entenderem aquilo. Além disso, teve a parceria com a AWS, que agora possui busca semântica, então isso facilitou demais também para entendimento de contexto, e para você poder criar mais agentes mais performáticos. Perfeito. Ô Felipe, então até aproveitando essa pergunta, queria que você falasse um pouquinho mais aí especificamente foram dois termos lá que eu ouvi muito. Um exatamente o Enterprise Context Graph, que você acabou de explicar o que é, e esse Agent Systems Platform. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse cara aí. OutSystems, como eu falei, deixou de ser simplesmente uma plataforma de low code para entregar soluções, mas ela virou uma plataforma de agentes, E com o quê? Com guardrails bem estabelecidos e controlados pela plataforma. Então, assim, você consegue criar os seus agentes e todo o contexto de segurança e os guardrails de injeção de prompt, de vazamento de dados sensíveis, tudo controlado pela própria plataforma. Então, assim, o seu agente, independente do LLM que você está usando, ele tem esse guardrail posto pela plataforma. Perfeito. Além disso, tem as avaliações e testes em cima dos agentes, que você consegue criar datasets para testar e avaliar os agentes à medida que eles forem construídos, para poder também garantir que tenha governança daqueles agentes e que você não tenha nada que fuja do controle. Então, independente se você está usando o Cloud ou usando o Codex, você vai ter o controle de governança da plataforma. Então, esse, Felipe, foi para mim, assim, eu te fiz essa pergunta das coisas mais relevantes, mas tiveram duas que, na minha visão, foram das mais relevantes, e dentre elas é exatamente esse aspecto da governança
dos agentes, né? Então, quando fala de um sistema, né? de um agente que é Systems Plataforma, que você vai conseguir proteger a sua plataforma agêntica com agentes, né, que estão monitorando e cuidando dos demais agentes que estão ali desenvolvidos pelo time. Isso para mim foi das coisas mais relevantes, porque esse conceito de agêntica, né, esse conceito de IA agêntica, que é a grande consciência quando você cria um volume de agentes interoperables, né, trabalhando a interoperabilidade entre eles, formando essa grande consciência que é a chamada de agêntica, né? Ela é um conceito fora ela está contida na IA, né? Não necessariamente no OutSystems. Então, a OutSystems faz uma implementação dela. E aí ela traz, além disso, uma proteção para essa solução. Isso, para mim, foi uma das coisas mais excepcionais que eu vi. Por quê? Quando a gente faz as implementações de agentes fora das soluções, né, de uma solução como OutSystems, numa plataforma como OutSystems, a gente tem exatamente essa dificuldade de fazer o controle, de fazer a governança, de governança dos agentes. E aí você pode simplesmente passar o poder e permitir que agentes realizem tarefas que eles não poderiam realizar. Exato. Né? Hoje, facilmente, numa implementação qualquer que você for testar, você pode dar um drop numa tabela, você pode dar um delete numa série de registros ou apagar uma tabela completamente, simplesmente se você der o poder total para o agente. Então isso aí foi uma das coisas mais legais que eu vi lá. E aí, assim, agentes de segurança, né, que são relacionados não só ao conteúdo, mas tudo que está em volta disso, também a algum tipo de invasão adicional que você possa receber. Achei isso muito legal. Isso é virada de chave da plataforma. Isso eu acho. Porque assim, é o que todo mundo esperava. Como que a OutSystems vai se posicionar? E eu acho que ela se posicionou super bem, porque é o que o mercado precisa. Então, esse tem até uma pergunta relacionada exatamente a isso, assim, se teve uma virada de chave ou não da OutSystems. Esse evento ele traz uma luz assim do que a OutSystems enxerga de futuro, né? Porque a questão da produtividade por si só, que ela realmente tem esse diferencial, hoje com o desenvolvimento com a IA, né, um Cloud Code ou o Codex, ele acaba tendo esse poder também, né? Sim. Então, assim, você até poder falar um pouquinho mais sobre essa virada de chave, eu acho que vai ser legal, porque é até uma das perguntas. Uma das vantagens que eu sempre disse quando alguém me perguntava qual que é a vantagem de se usar OutSystems, era o fato de ser plataforma. Então, assim, a produtividade, o ganho no time to market é grande, mas assim, a vantagem de ser plataforma, de ser seguro e de ser a prova de futuro que a gente fala, né? Porque assim, se você mantém um ecossistema numa tecnologia que você escolheu de high code, você tem toda uma preocupação de atualização, né? De uma preocupação de governança daquilo para você poder ter segurança, né? E manter suas aplicações. A plataforma OutSystems sempre foi vantagem por ser plataforma. Agora, ela é uma plataforma que consegue governar agentes de IA, que é um problema do mercado. Eu lembro que a gente foi em 2 anos seguidos no evento do Febrabatec. No primeiro ano, o hype era IA. Como que eu faço? O que eu uso de IA? Que tipo de agente que eu tenho e tal. No segundo ano, todo mundo deu um passo atrás e falou qual que é o hype agora? Governança de IA. Governança, se a gente já tinha vantagem da plataforma e agora a plataforma consegue tomar conta disso também, né? E eu acho que foi a grande virada. Eu acho que foi muito impactante para todo mundo que estava lá. E a outra coisa, acabou com o lock-in do LLM. Antes eu podia criar minha aplicação dentro da plataforma, usando a IDE da plataforma, ou usando o Mentor, que é o Vibe Code, né, que a OutSystems chama de Enterprise Vibe Code. Hoje eu consigo fazer isso com qualquer outra LLM, qualquer outra ferramenta dessa, mas usando uma skill lá que vai gerar o código, né? O baixo código
na OutSystems. Perfeito. E aí, Felipe, tem um outro ponto lá também que eu vi de destaque, assim, em relação à precificação, se houve alguma mudança de precificação, né? Evidentemente que o evento, ele normalmente esse tipo de evento ele não vai trazer exatamente a diferença de modelos e tudo, não vai ser um assunto que vai ser tão abordado, mas tem um ponto que eu achei muito legal, que foi a permissão de você ter sua própria cloud. Então, assim, você não precisa mais de ter o ODC, né, somente na cloud da OutSystems. Isso eu achei muito interessante também, porque aí permite ao cliente de colocar dentro de uma estrutura que ele às vezes já adquiriu, né? Ele já fez essa aquisição no passado e às vezes ele está querendo para a OutSystems e para a ODC ele não conseguia, porque não viabilizava financeiramente, porque ele já havia construído uma estrutura para suportar os futuros desenvolvimentos. Então, você falou um termo aí que eu achei bem legal, que é a prova de futuro. Nesse caso, ele não seria a prova de futuro, porque você não consegue colocar em algo que você estruturou para resolver, né? Você não consegue encaixar, né? Você pensou a sua estrutura, comprou mais barato porque foi volume e tal, e de repente você não consegue. Então, esse é um ponto que se você puder até comentar com mais profundidade ou com mais detalhes técnicos aí, seria interessante. Tá. O self-hosting, né, que é o que foi anunciado também, do ODC, já era esperado. É uma tendência, a própria OutSystems já tem isso no Eleven há muito tempo, mas como foi organizado, mudou-se para uma plataforma que é Cloud Native. Então, tinha pensado numa solução completa, por isso que a solução era só OutSystems, era nuvem OutSystems e tal. Então, agora que você consegue colocar em qualquer solução de nuvem, você consegue também isolar o runtime. Então, a OutSystems é uma plataforma que vai cuidar de versionamento, de segurança, de tudo mais, e eu consigo ter um runtime agora isolado. Então, eu tenho meu metadado, eu tenho meus dados e tal, e eu tenho meu runtime também isolado. Então, eu posso ter em clouds distintas, se eu quiser. Interessante. Então, por quê? Às vezes o meu runtime ele pode ser muito específico e eu tenho que rodar numa nuvem que eu tenho uma escala muito grande. Ou não, às vezes eu tenho uma coisa muito crítica que eu tenho que rodar numa nuvem privada. E já muitos clientes até já tinham perguntado isso, né? Quando é que eu vou poder rodar isso na minha segurança? Né? Tem gente que só tem aplicação interna. Eu não preciso estar com isso exposto na AWS. Perfeito. Então, isso aí foi um grande ganho, né? Isso não é modelo de negócio? Não deixa de ser um novo modelo. Perfeito. Em relação ao uso de LLMs, né, de empoderar o desenvolvedor a resolver de formas diferentes, né, do que tem hoje tradicionalmente. Você podia trazer para a gente as novidades que vieram relacionadas à utilização da IA na plataforma? O que teve de grande novidade é a gente poder usar MCP, né? Para a gente poder, olha, eu consigo acessar os dados, os metadados e todo o contexto que já existe na plataforma a partir de um Cloud Code, por exemplo, e dali eu consegui, eles até fizeram umas demonstrações lá de corrigir débitos técnicos, corrigir vulnerabilidade de segurança a partir usando o Cloud Code. Então, isso aí que veio um tempo atrás, né? A gente tinha uma pergunta, IA apareceu, vai substituir o desenvolvedor? Não, mas vai empoderar o desenvolvedor. Aquilo vai ser um assistente e não vai resolver o problema, mas aquilo ali vai poder dar mais ferramentas para o desenvolvedor, que ele já tinha na IDE, né? Já tinha a OutSystems desde 2018, 2019, já vinha com IA ajudando no desenvolvimento, acelerando o desenvolvimento, só que agora é IA generativa, né? Perfeito, perfeito. E tem os barreiros da plataforma. Então, assim, vai deixar fazer, eu não sei se isso aqui vai aparecer no vídeo, mas os portugueses gostam de um termo que fala assim, pode fazer cocô. Fazer coisa errada. E aí, você consegue fazer coisa errada muito rápido usando o IA. E com os barreiros que a plataforma colocou e com as validações que fizeram dos agentes, a gente consegue contornar isso e controlar isso. Olha,
Se você fizer errado, você vai ser avisado. Perfeito. Agora, resgatando da memória, a gente vem conversando, eu estou resgatando da memória vários dos pontos que foram chamados a atenção, eu escolheria alguns, mas teve um que eu estava me esquecendo aqui que eu acho super importante, que é a questão de modernização de legados. Ah, sim. Felipe, conta pra gente aí essa super novidade relacionada à modernização de legados que foi apresentado pela OutSystems em Amsterdã. É muito bem lembrado. Não apareceu nenhuma pergunta a respeito disso, a primeira pergunta é do Arley, mas o que a OutSystems apresentou de modernização de legado foi parceria com a AWS. Então, isso ainda não está disponível para todo mundo, né, para todos os clientes ainda, mas já tem como early adopter, então assim, as pessoas podem se inscrever para poder participar desse programa, que eles apresentaram modernização que já está pronta, né? Então assim, tem soluções de modernização de aplicações que são feitas em COBOL e em Lotus Notes para poder entender as aplicações, documentar aquelas aplicações e gerar uma aplicação nova em ODC. E aplicações agênticas. Então assim, não é simplesmente o ESIS das aplicações, é você trabalhar uma aplicação trazendo para o que é mais moderno, numa arquitetura Cloud Native, né? Com agentes para poder apoiar tanto no desenvolvimento quanto na solução final, e de uma forma assim super transparente. Eles fizeram a demonstração lá com COBOL e já tem no roadmap também para modernizar Java, .NET, Delphi, isso é muito legal. E vários tipos de tecnologia. Isso aí foi uma solução muito legal e que é a virada de chave. Então assim, olha, você já tem OutSystems lá, a OutSystems já tem o contexto da sua fábrica toda, de todas as aplicações que tem, como que funciona a sua autenticação, como que funciona a autorização dentro da plataforma, do ecossistema. Então eu falo, olha, agora eu quero tirar essa aplicação aqui, eu quero colocar em OutSystems também, você vai fazer muito mais rápido. Então aí assim, Felipe, aproveitando esse tema, quando eu olho para as aplicações OutSystems 11, alguma novidade para ODC? Como é que seria para levar, para interoperabilizar? Como é que seria? Na verdade, um dos grandes anúncios foi: aquilo não é um legado morto, tá? Então assim, o que tem de interoperabilidade que já foi anunciado em outubro do ano passado continua, mas agora com essa parceria com a AWS melhorou por causa da busca semântica e melhoraram algumas soluções de agentes. Então agora você consegue não construir aplicações novas em OutSystems 11, mas você construir em ODC e construir agentes no ODC que as aplicações do 11 conseguem acessar. Então, consegue acessar, e tem uma notícia que todo mundo gosta de ouvir, né? Não aumenta o consumo de AOS, porque entre a sua plataforma em vários ambientes não tem consumo, então se eu exponho uma API de um lado, o consumo do outro não vai gastar mais. Mas assim, agilizou a modernização dessas aplicações. Não necessariamente você vai ter que converter a aplicação ou reescrever a aplicação, mas aumentou você consegue modernizar essas aplicações mesmo elas estando no O11. Perfeito, você leva funcionalidades que são do ODC para o 11 sem a necessidade de modernizar o 11. Mas e se eu quiser mesmo assim modernizar o 11 para ODC? Tem alguma coisa nova, algo que poderia me ajudar a fazer esse processo acontecer? Aí agora tem, da mesma forma que tem a modernização de outras tecnologias, você consegue modernizar o que é que veio de OutSystems 11, principalmente porque a gente tem documentação do que está sendo feito, tem o Context Graph que entende o que as outras aplicações fazem. Então não é só ler os dados, porque antes a gente tinha agentes que conseguiam ler uma base de dados do outro ambiente e entender o que está naquela base de dados. Então se eu quiser conversar com o dado, eu conseguia conversar. Agora eu consigo conversar com a outra aplicação. Perfeito. Então a gente consegue construir com o Mentor, por exemplo,
eu consigo construir uma aplicação baseada no contexto que eu já tenho. Então, assim, facilitou muito essa jornada. Se quiser mudar, pode ser. Não necessariamente precisa mais. Perfeito. E aí tem algumas perguntas sobre Code Review, alguma novidade sobre Code Review? Especificamente de Code Review não tem novidade, não. Mas tem os guarda-reios. Então, o que aconteceu? Já sempre teve, quando o desenvolvedor estava lá fazendo, desenvolvendo, ia publicar, apareceu os warnings para ele de vulnerabilidades, de algum débito técnico na hora do desenvolvimento. Certo. Agora, além de continuar tendo isso, se ele usar um Cloud Code, por exemplo, você vai conseguir, já com a skill lá da OutSystems, você vai reduzir muito mais. Mesmo que o cara aceitava como warning, você pode não aceitar mais. Você pode criar suas políticas em cima daquilo. Perfeito. Então, assim, você pode ter seu próprio agente de desenvolvimento e esse agente de desenvolvimento ajudar o seu desenvolvedor a reduzir débito técnico. Certo. Porque não é porque é low code que não tem débito técnico, não tem. Aquele negócio, fazer coisa errada, você consegue fazer muito mais rápido. Então, você tem que fazer certo do início. Ou seja, o agente que Systems Platform, ele, no final das contas, ele traz também a possibilidade de você implementar alguns agentes para que te apoie no Code Review. Exatamente. No final, tem novidades, né? Tem. Você consegue fazer Exatamente. uma solução dessa. Não vem a solução pronta, Isso. mas te deu a possibilidade de fazer. Não, e com uma flexibilidade enorme, né? Porque você pode produzir da maneira que você achar mais adequado, né? Que a sua metodologia, a maneira com que a sua empresa enxerga ou as práticas que vocês adotam, né? Claro que há uma melhores práticas, né? Já conhecidas, mas te dá mais flexibilidade ainda, né? De você desenvolver aí. E sobre capacitação, Felipe, e eu vou dar minha visão, um pouco da minha visão também, o que os devs, né, o que as pessoas precisam estudar hoje para não ficar tão perdido aí com relação a essas ondas da IA, né? Tem uma pergunta aqui do Davidson que fez. Eu posso até falar um pouco de uma visão fora, né? Então, eu acho que isso não é uma visão dentro. Isso não existe uma visão da plataforma OutSystems. Olha, o que eu preciso saber dentro da OutSystems para eu poder criar meus agentes ou ter controle sobre eles. Eu acho que isso é muito mais amplo do que da própria plataforma. Perfeito. Então eu te volto à pergunta. Perfeito. O que você acha que tem que ser... Por onde começa? Perfeito, Felipe. Eu vou te falar o seguinte, evidentemente que falar de começar seria exatamente entender o que são as LLMs, né? Entender o que são esses modelos de linguagem natural, né? Mas que hoje certamente já está superado. Então a gente já está em aí 3 anos já do boom do chat GPT, e aí eu acho que isso a gente não precisa de levar em consideração, né? Mas assim, considerando para desenvolvimento, eu acho que ter o entendimento que a governança da IA, que essas preocupações relacionadas a guarda-reios, que inclusive a OutSystems traz, mas olhando para uma pessoa que quer conhecer mais sobre a IA, ela tem que ter uma visão do que é o impacto de não ter essa governança e essa orquestração e esses guarda-reios, porque inclusive ela vai saber melhor como aplicá-los, da importância disso dentro de uma plataforma como o OutSystems. Então acho que é muito importante a pessoa estar antenada para esses aspectos, conhecer melhor o poder de um MCP, né, que é um protocolo de interoperabilidade que vai trazer um poder de comunicação entre esses agentes e soluções agênticas. Né, então o OutSystems conversando com uma outra plataforma qualquer, integrando com o ChatGPT ou com as soluções da Anthropic ou soluções de outros parceiros, né? Então eu acho que isso é extremamente importante, aprofundar mais essas questões de MCP, entender também de como utilizá-las e questões de produzir soluções que são inteligentes o suficiente para resolver problemas, mas que não necessariamente vão ser as melhores. Por quê? Porque o custo de ser a melhor, talvez ele não seja... talvez ele inviabilize a construção da solução. Então, o bom
desenvolvedor hoje, ele tem que ter essa capacidade de ter essa leitura. Nem sempre eu vou ter a melhor solução, a mais exploratória, porque ela pode ficar muito cara e inviabilizar uma determinada solução que você está construindo. E ficando claro, só para quem está vendo a gente, ficar caro quer dizer queimar tokens. Queimar tokens. É uma coisa que por acaso a OutSystems resolveu esse tipo de problema quando você está interagindo com a plataforma para criar ou modificar aplicações, que diminui muito o número de tokens, porque você está interagindo com o OML, que é o resultado final lá do OutSystems, você não está indo no código direto. Então aquele número de linhas de token, a OutSystems consome menos. Isso é uma outra coisa bem interessante. Então quer dizer que a OutSystems ela te ajuda também a economizar em tokens, né? Então você podia até continuar e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Porque assim, se você for criar uma aplicação hoje e você for escrever uma aplicação nova em high code, o número de tokens que você gasta por causa do código gerado, se você pensar em token em quantidade de alguma medição, o token é 4 letras no inglês. Fazendo um comparativo muito tosco, seria um compilável ou quase um binário da OutSystems. Entendi. Então, aquilo ali já já tem uma redução da quantidade de tokens. Perfeito. Entendeu? Então, que eles até falaram no evento, teve alguma das sessões lá que falou que se você trabalhar com a skill da OutSystems no Cloud Code, você vai ter uma redução de gastos de token se comparado a você escrever um código totalmente escrito no muito interessante, muito interessante. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta, uma outra pergunta voltada a isso, porque aí nós estamos falando num âmbito de fazer o desenvolvimento da aplicação. Não criar agentes. Perfeito. Agora, e no consumo dos dados? Há alguma coisa específica que você gostaria de falar e tal, de como é que o OutSystems vem a trabalhar? Se tem alguma solução que possa economizar também para consumir os dados? Porque você pode fazer uma consulta, essa consulta você pode dar ao usuário a condição dele conversar com os dados agora, né, por causa da linguagem natural. Tem algo que OutSystems facilita ou diminui e tal para que isso seja utilizado para o usuário final da aplicação? Simplesmente quanto ao consumo de dados, o que foi feito foi você poder usar agora com integração com o Bedrock lá a busca semântica para poder facilitar o resultado, mas não necessariamente para economizar a quantidade de dados buscados. Perfeito. Né? E tem também os guardrails, porque um deles que está lá e é uma chavinha que você liga e desliga e você escolhe o que vai acontecer, olha, eu tenho dados sensíveis sendo trafegados, então se vai aparecer isso para mim, o meu agente vai disponibilizar dados sensíveis, eu posso simplesmente falar assim, mascara, e ele mascara de forma automática e o usuário, nem o desenvolvedor precisa ter controle disso. Ele mascara ou ele bloqueia e sobe uma exceção e fala, olha, você está trazendo dados sensíveis e não pode ser exibido, ou ele só simplesmente mascara. Então, o e-mail que era para aparecer vem mascarado. Interessante, muito interessante. E voltando lá no que as pessoas devem estudar, né? Você falou do MCP e falou do FinOps, que é importante a gente saber o tanto que a gente está gastando, porque você vai trabalhar com qualquer modelo, qualquer LLM, você vai gastar com isso, né? Então assim, você vai gastar para desenvolver, você vai gastar para criar o seu agente, você vai gastar para aquele agente funcionar. Então é importante que quem estiver estudando isso, estude, além dos guardrails que a plataforma dá, a forma de você ter controle do que está sendo feito. Por exemplo, eu posso disponibilizar numa aplicação minha para qualquer usuário fazer uma busca dentro de minha base de dados. Aí eu sou uma empresa de educação e aí qualquer usuário pode pesquisar artigos que meus professores postaram e tal. Só que tem que ter limite, porque não só
o próprio usuário, mas pode ter algum agente ou alguma pessoa, não só um agente, mas malicioso, que pode estourar todos os seus tokens fazendo consulta. Então você tem que... O desenvolvedor ele tem que ter noção dessas coisas. Perfeito. Foi uma das perguntas. Né? O que ele tem que estudar? Tem que estudar o contexto como um todo. Isso. E aí eu vou te adicionar uma coisa. Assim, a IA está trazendo uma outra questão, uma outra provocação, que é o dev passar a cada vez mais a conhecer também daquilo que ele está produzindo em termos de negócio. Porque quando você usa um cloud code, uma coisa desse tipo, e aí você embarca dentro de uma solução e vai pedir para que ela resolva determinados problemas, ele pode ir para uma linha do qual você não necessariamente gostaria que a aplicação respondesse daquela forma, daquele comportamento. Então, se você não tiver o poder de entendimento do negócio, ele pode construir alguma funcionalidade ou alguma regra que esteja totalmente inadequada para aquele contexto. Então, assim, isso eu acho que os desenvolvedores vão ter que passar a ter mais atenção. Né? Se ele produz o código para a gente, se ele produz a solução, parte da solução, então eu passo a ter uma responsabilidade maior de não deixar com que, no aspecto de negócio, isso seja publicado, né, ou mesmo que seja para um nível de avaliação do usuário, mas tentar evitar que isso toda hora chegue para ele. Né? Porque a aplicação pode ser simplesmente moldada completamente diferente se você deixar. Então eu acho que é mais ou menos esses cuidados aí que os devs devem ter daqui para frente, né? E aí conhecer de outras coisas como vetorização também, né? A parte de como é que os modelos, né, vetoriais aí trabalham, a parte do banco de dados para que ele faça consultas, as RAGs, né? Especificamente. Então, por que uma consulta vai trazer um resultado melhor ou não dentro de uma RAG, né? Então você tem como fazer com que ele traga um número de respostas gigantescas, mas essas respostas, quanto mais ele abrange, a pesquisa seja mais abrangente, mais distante do foco principal ela tem. Então você saber controlar numa RAG qual que é o nível de profundidade que a resposta vai te trazer e o quanto distante ela é da sua pergunta principal, você tem que saber fazer isso. E aí muitos devs ainda não entenderam esse processo. Porque você simplesmente colocar uma palavra e deixar com que ele tenha interpretação e procure, ele pode varrer um monte de documentos ou dados ali e trazer coisas que sejam completamente fora do contexto. Contexto é a palavra, eu acho. Entender que o contexto é mais importante do que a tecnologia. Perfeito. Acho que é isso aí, Felipe. Se tiver mais alguma coisa que você queira colocar. Isso. Eu acho que foi assim, foi muito impactante, né, essa virada de chave da OutSystems, que tanto é que foi o que eu falei, né? Tem 8 meses só do último evento. Então, assim, foi uma coisa que estava latente e eles precisavam anunciar. Fizeram muito bem. Eu acho que todo mundo que estava lá foi muito impactado. E foi transmitido o Keynote ao vivo. Então, tem o Keynote, tem todas as sessões on demand. Quem quiser assistir, tá no site da OutSystems lá. Mas eu acho que a gente tá lá, ver todas as pessoas que foram impactadas, porque tinha cliente, tinha desenvolvedores, tinha parceiros. Então, assim, eu acho que a gente está no evento, fez diferença, né, para a gente poder ver esse impacto, como é que aconteceu, a gente participar disso, né? Conversar com as pessoas que estão lá sobre a interpretação delas, o entendimento, né? Sobre o entendimento. Com quem desenvolve e quem lidera a OutSystems, né? Para saber quais caminhos. Eu ainda tive o privilégio de participar no dia seguinte do evento, do Summit dos Champions. Então, assim, a gente teve a oportunidade no Summit também de conversar com os palestrantes que estavam lá e tirar dúvidas com eles. Então, assim, cada uma das coisas que foi falado, a gente teve a oportunidade de ver aquelas pessoas numa salinha com 20 pessoas só, ao invés de um auditório com 3.000. Então foi uma oportunidade muito boa também, por isso que eu tô preocupado com essas respostas aqui, né? Porque eu tive muitas perguntas para fazer lá também, eu tive as respostas. E trazer isso para todo mundo, para a comunidade, para os desenvolvedores, para os clientes que estavam esperando esse evento acontecer. Mas eu acho que foi muito bom. E assim, tomara que a gente vá no próximo. Isso aí. Então tá bom. Muito obrigado, gente. Um abraço.
Valeu, obrigado.